Beleza, nobres. Então, voltando aqui ao nosso código, né? Então, estamos aí construindo um crudezão, né? Então, já fizemos aí no repository o nosso array, ou seja, já fizemos aí um crude completo com um array, tá? Nós estamos melhorando um pouquinho a arquitetura do nosso projeto, né? Uma vez que isso pode crescer, tomar grandes proporções, então é interessante a gente também ir refatorando e trabalhando com os padrões de projeto aí melhor, né? Então nós temos aí uma camada service que nós fizemos. Voltando aqui só mostrando o ponto, fizemos esse service. E hoje esse nosso service, o que ele faz? Ele tem aqui uma dependência, tá, de um controlador de um repository chamado usuário repository, que aponta para um objeto usuário repository array, que a gente chamou de usuário repo array, certo? Então, agora nós vamos fazer o do Mongoose, tá? Do Mongo, perdão. Então, para trabalhar com MongoDB, o que nós temos que fazer? Nós podemos trabalhar de forma natural, JavaScript puro, sem usar frameworks, porém existe aqui uma possibilidade muito bacana que é o Mongoose, tá? Então ele nos ajuda com essa tarefa de comunicação com o Mongo, tá? Então, ou seja, o próprio Mongo em si, ele é aberto, como nós vimos, né? Nós podemos abrir aí o shell, o terminal, podemos abrir o Compass e criar, inserir objetos à vontade no banco de uma forma totalmente livre e independente. Quando nós trabalhamos com o Mongoose, ele trabalha com um modelo baseado em esquemas, que nós podemos visualizar aqui, tá? Opa, perdão, que são os patrocinadores dele, tá? Olhando aqui no nosso... Vamos olhar aqui o exemplo básico dele aqui, tá? Já tem tudo que eu quero dizer. Então, o esquema aqui do inglês, a gente fala esquema, o que ele faz? Então, na verdade, a gente cria aqui uma conexão com o banco, uma conexão simples, essas duas primeiras linhas fazem essa comunicação com o banco em forma de aplicação, tá? Até então a gente fez com o Compax e com o Shell, tá? Então via aplicação a gente usa essas duas linhas para fazer essa comunicação com o banco, nós vamos fazer isso também. E o esquema que eu quis dizer nada mais é que aquela estrutura que define o modelo que o nosso objeto deve representar, tá? Então, por exemplo, aqui ele deu um exemplo de um cat. Ele fala, Mongoose, eu quero definir um modelo para cat. O que isso quer dizer? Então eu dou uma chave, né, uma string aqui que é uma chave, para que eu possa definir, passar como segundo parâmetro, aí um objeto. Nesse caso ele definiu um objeto modelo. Ele falou, ó, o meu cat ele vai ter name, e esse name é um string. Então, lógico, eu posso colocar muito mais informações sobre o name. Eu posso dizer que ele é string, que ele é uma chave, que ele é único, que ele é requerido, que ele é obrigatório. Então, eu tenho essa ferramenta para nos ajudar, aí a nível de aplicação, a gerenciar melhor o nosso modelo, tá? Então, além dele vir com todas as funcionalidades de persistência, eu posso salvar, alterar, buscar, excluir de uma forma muito mais simplificada, já com uma API pronta de métodos disponíveis, tá? De funcionalidades disponíveis. O que eu quero dizer com esquema, na verdade, é esse pedacinho aqui, tá? Esse pedacinho só ele chama esquema, ou seja, eu defini qual é o modelo do cat. Uma vez que eu instanciar o cat, eu dei um new cat, por exemplo, eu vou definir um dado, por exemplo, aqui eu falei que ele tem um nome, todo gato tem um nome, então eu vou aqui, nesse caso aqui, nessa linha, informar qual é o nome do meu gato. Tá? Então ele deu esse nome lindo aqui para esse gato. Tá? Então ele montou o objeto seguindo o padrão Mongoose. Tá? Então perceba que essa classe cat ela foi construída pelo model do Mongoose. Mongoose.model registra aqui uma chave seguindo esse modelo. Então internamente pensa assim, ele criou uma classe chamada cat internamente, tá? E colocou que tem que ter uma propriedade name. Tá? Então ele pensa dessa forma. Como ele constrói o Mongoose, constrói essa classe com a propriedade name, ele te devolve essa classe, não a instância do objeto. Então eu tenho que instanciar. Pensa que você terceirizou para o Mongoose a responsabilidade de construir uma classe para você. Tá? Aí você fala, poxa, mas está muito parecido com a classe que nós fizemos aqui. Ó. Nós fizemos uma classe usuário, né? E aqui nós já temos e-mail, nome, senha, data de cadastro. Exatamente isso. Tá? Então nós temos que entender isso. O Mongoose, o que ele fez? Ele vai construir para nós uma classe muito parecida com essa internamente, tá? Que ele chama isso de model. E nós que vamos construir os objetos a partir dessa classe. Tá? Então, poxa, mas e agora? E o nosso model aqui vai sumir?
Calma, a gente vai fazer um ajuste para que ele possa continuar existindo, tá? Então vamos fazer algumas adaptações aqui, vamos fazer algumas propostas aqui para a gente chegar num modelinho bacana, tá? E desacoplado, isso que é o mais interessante. Ou seja, eu quero que a minha classe usuário continue existindo, mas totalmente independente se eu vou trabalhar com Mongoose ou não. Vai que amanhã eu trabalho com MySQL, Postgres, etc. Eu não quero que essa minha classe seja uma classe Mongoose. Eu quero que ela seja uma classe normal, uma classe do meu projeto. Inclusive, essa classe normal, que eu acabei de falar do normal, tá? Em arquitetura, nesse modelo que nós já estamos começando, essa cebola nova aí, né? Que dá vontade até de chorar de alegria. Então, na verdade, isso a gente chama de domain, tá? Então, assim, que corresponde ao domínio do nosso negócio. Aqui nós chamamos de model também, tá? É uma abordagem, tá? Porque ele, de fato, ele define também o modelo. Mas agora vamos ter que dividir o que é model e o que é domain. Então, por exemplo, agora essa pastinha model eu já vou propor para a gente começar chamando ela de domain, que é o domínio do nosso negócio. Ou seja, as classes que vão definir o nosso sistema. Usuário, produto, cliente, enfim, fornecedor, dependendo do escopo, do domínio do problema que você está resolvendo, tá? E vou deixar aqui para chamar de model, vamos colocar aqui do lado aqui dele. Vou deixar aqui para chamar de model aquilo que corresponde aos nossos esquemas criado pelo nosso Mongoose, tá? Então no model, na verdade, é como se fosse assim, pensa assim, no model eu vou definir a estrutura da tabela. E no domain eu vou definir os objetos que vão ser inseridos nessas tabelas, tá? Então pensa assim, estou fazendo só uma analogia, tá bom? Na verdade, no model define a estrutura de uma collection. Mas poderia ser uma tabela, poderia ser uma estrutura de tabela como MySQL, Postgres, etc. Definir esse modelo, tá? Então, para agora fica assim, o domain define o nosso objeto e o model define a estrutura em como esse objeto vai ser salvo no banco, tá? Então, no model eu vou definir como que vai ser a nossa collection no banco de dados, quais são os atributos, propriedades que vai existir na sua collection. E esse cara define a nossa instância, o dado em si, o objeto que vai ser inserido, tá? Então, beleza. Então, vamos no model aqui. Vou criar aqui um new aqui, usuário também, JS. Tá? Então, nesse caso, para não ficar assim, usuário JS, eu vou propor aqui para a gente fazer um pequeno ajuste. Eu sei que é redundante, que ele já está dentro da pasta domain aqui, mas vamos colocar assim, ó, domain, para separar o que é usuário domain do usuário model, tá? E usuário model. Aqui é a carcaça. E aqui é o objeto que vai dentro da carcaça, tá? Então, beleza. Então, olhando aqui agora no nosso domain, ok, mantém ali quietinho. E o nosso model. O que é um model? Agora a gente começa a brincar com o Mongoose, tá? Então, a gente quer algo semelhante a isso aqui, ó. É isso aqui pro Mongoose. Posso até copiar esse cat aqui. Seria algo assim, eu quero isso aqui, ó. Só que eu não quero um cat. O que eu quero? Eu quero um usuário. Eu quero que exista uma collection lá no meu banco de dados chamado usuário. Ah, mas eu não ponho no plural aqui. Quando você cria um model no Mongoose com um nome singular, automaticamente ele identifica lá nas collections do banco como usuários. Tá? Então ele já tem esse padrão interno. Tá? E aqui nós definimos, não é cat, né? Vai ser o meu usuário. Só que esse usuário é o meu usuário esquema. Vamos chamar assim esquema para ficar bem separado quem que é quem. Tá? Então eu criei aqui um usuário esquema. Aqui eu defini o meu objeto. No caso, eu posso definir que ele vai ter e-mail, nome, senha e data de cadastro. Então ficaria assim, e-mail, né, string, aí vírgula, nome, também string, olha lá, string, senha, também string. Eu não estou definindo aqui regras, tá, para esses campos. Só estou falando que eles são string e data de cadastro. Cadastro, estou colocando aqui como date, por exemplo, tá? Só estou definindo. Você vê que ficou tudo muito apertadinho aqui, né? Ficou tudo muito numa linha só, tá? Então, por isso que a gente pode definir isso aqui num local separado, tá? E dividir um pouquinho. Vamos otimizar um pouco esse código, tá? Então, como eu comecei ele de trás para frente, né? Esse meu projeto, como eu comecei de trás para frente. Então, vamos fazer assim, já que eu estou de trás para frente mesmo, então deixa ele aqui, tá? Como esquema, model. E aqui, esse cara aqui, de fato, é o meu esquema. Esse é o meu esquema, tá? Então, para eu definir isso daqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter o Mongoose já instalado no meu projeto, até para poder usar o Mongoose Model. Cadê o Mongoose? Quem é Mongoose? Eu só olhei aqui no site, né?
copiei, mas não quer dizer que está funcionando. Mas nós estamos falando de trás para frente agora aqui, tá? Só para entender a didática da coisa. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Primeiro, eu tenho que ter o meu esquema. Então, eu venho aqui e falo assim, ó. Aqui eu chamei de moda, né? Perdão, vamos fazer assim, ó. Vamos separar as coisas. Vamos deixar aqui, tá? Vamos pegar esse cara todo e vamos separar. Ele vai ser o meu esquema. Aqui, ó, mongoose.esquema. Esquema. Aí eu vou colocar assim, só que o esquema é com S maiúsculo. Sim, abre e fecha parênteses. E aqui de fato, bom, eu separei o que é o esquema do que é o model, tá? Nós vamos ver que são coisas diferentes. Então, no esquema, eu defino, de fato, a estrutura. Eu passo aqui no construtor dele a estrutura que eu quero. Agora sim, agora está correto eu vir aqui e falar que esse cara é o meu usuário esquema. Usuário esquema, assim, tá? De fato aqui, está funcionando agora. Quer dizer, funcionando entre aspas, né? Está funcionando a ideia. Agora, vamos lá. Aí, então, o que é esse usuário model, tá? Então, esse usuário model, na verdade, é ele que vai portar o esquema. Certo? Então, o que eu faço? Eu vinculo o usuário, um modelo para o Mongoose, chamado usuário. Isso aqui é o nome da minha, inclusive da minha collection, e também o nome da minha chave de acesso. Eu posso usar esse mongoose.model tanto para registrar o meu esquema, quanto para poder acessar o meu esquema. Uma vez que ele já está registrado. Tá? Então, é possível fazer esse comando dessa forma, ou fazer esse comando também nessa forma. Tá? Na primeira eu estou registrando o modelo, o usuário, e na segunda eu estou apenas consultando. Por que eu estou? Quando que eu vou precisar de fazer um ou outro? Aqui, na verdade, nós teríamos aqui na prática, né, como ele mostrou ali, né, na própria documentação, ele mostrou um cat, né? Então aqui ele mostrou um cat que recebe. Então você pensa que esse cara aqui é uma classe que ele criou para você. Tá? Então ele teria criado. No caso aqui que nós estamos construindo esse arquivo usuário model, nós não vamos já criar uma classe aqui, tá? Vamos deixar assim, ó. Vamos deixar puro e vamos exportar isso aqui, model.exports. Vamos exportar esse cara. Vamos falar assim, ó, quem chamar esse arquivo vai ter de presente a classe, tá? Um objeto que vai representar o modelo do banco de dados Mongoose baseado nesse esquema chamado usuário. Pronto, quem importar esse arquivo vai receber essa classe, tá? Criada pelo Mongoose. Ok. Então, lá, quem estiver chamando esse cara, instancia. Ok. Então, voltando aqui no site, voltando aqui, entra aqui nessa primeira página, nesse Quick Start Guide aqui, nós vamos visualizar os passos, né? O passo a passo que nós deveríamos ter seguido. Nós começamos de trás para frente, então de fato a gente precisa instalar o Mongoose para que a gente possa ter aquele objeto pronto para que a gente possa fazer tanta conexão como definir o restante, né? E aqui embaixo tem um exemplo de como que define um esquema, que eu acabei de fazer ali, né? Mongoose.esquema, tá? E aqui o objeto que nós estamos passando dentro dele. Nesse caso ele já está instanciando, tá vendo? Olha só, ele instanciou, nesse caso aqui ele já está fazendo uma instância do esquema. Aqui ele está fazendo o quê? O que ele está fazendo aqui? Ele está passando o mongoose.model, criando aqui a tabela dele e informando que aquele kit schema, tá vendo? Aquele objeto é que define aquela estrutura. Mas fica tranquilo, se você não está ainda familiarizado com todos os detalhes que eu estou falando aqui, não se preocupe, tá? Vai ficar bem facinho daqui a pouco, tá? Eu acho. Então vamos lá. Bom, o que é mais importante agora? O que a gente precisa agora? A gente precisa o seguinte, nós estamos aqui, né, fizemos lá, definimos o nosso modelo, né, de estrutura de armazenamento, ou seja, agora o objeto tem que dar benção para essa estrutura aqui. Já registramos no Mongoose, ok? Agora que nós temos que fazer o seguinte, quem é Mongoose? Mongoose não existe, né? Então eu tenho que vir aqui e falar para ele importar esse cara. Então eu vou vir aqui e vou fazer exatamente esse comando aqui, ó, tá? Só que eu vou chamar de const. Então eu venho aqui e faço assim, ó. Opa! Const nesse cara, tá vendo? Vou dar um mongoose require, tá aqui, vamos chamar assim, ó, const. Importei esse cara. Agora sim eu tenho ele aqui, tá? Porém, o nosso projeto não tem ele ainda instalado, então nós vamos vir aqui no nosso código e vamos colocar mongoose. Então vem cá, Ctrl K para poder limpar o terminal e vamos instalar npm install mongoose, tá? Fazendo isso aqui, uma vez instalando o Mongoose, vamos esperar aqui, terminando, aí começa a carregar, instalar.
Pronto, depois de atualizado, vamos visualizar aqui o nosso package.json, só para verificar se ele está ali mesmo. Está aqui o nosso Mongoose, ele foi adicionado no nosso projeto, tá? E agora nós vamos voltar para lá. Agora, de fato, aqui no nosso model, nós temos ali um require Mongoose, tá? Carregamos ele, importamos ele no nosso projeto, criamos esse esquema, ou seja, definimos a estrutura de armazenamento, registramos esse modelo dentro do Mongoose para que ele conheça esse modelo e eu possa, a partir de agora, instanciar esse objeto usuário para que eu possa gravar no banco de dados, excluir, alterar e manipular todo o meu banco com essa estrutura, tá? E aí você me pergunta então, onde que entra, né, aí? Deixa eu só dar um enter aqui para ficar um pouquinho mais desafogado essa estrutura aqui, tá? Vamos fazer isso aqui, que a gente consegue pelo menos dar uma respirada aqui, tá? Senão fica muito acoplado ali o código, fica feio até de olhar. Tá? Então estou observando aqui, coloquei aqui o objeto. Normalmente a gente faz assim. Por quê? Porque esses campos, na verdade, eles normalmente não recebem apenas a configuração do tipo. Aqui está bem simples, né? Só o tipo do campo, string. Mas a gente pode colocar se o campo é obrigatório, se o campo não é obrigatório. A gente pode colocar muitas informações aí. Tá? Então essa estrutura, na verdade, ela tende a crescer, a ficar maior. Tá? Então a gente já vai deixar mais ou menos aqui no jeito aí, tá bom? Um dos detalhes é o seguinte, pessoal. Nós definimos aqui o domain, certo? Então o domain, o que ele é? Ele é um objeto que contém os dados que vão ser armazenados no esquema, tá? Então, em algum momento, esse nosso modelo, ele tem que armazenar, tá? Ele armazena internamente quando você trabalha com esse objeto aqui. Na verdade, isso aqui, pensa, esse cara aqui é um objeto Mongoose que conhece a nossa collection usuários. É isso que você tem que pensar. Quem que é esse cara aqui? Quem que é esse cara aqui? Esse cara é um cara que sabe controlar a nossa collection usuários. Então, nós temos ali a nossa collection. Está aqui a nossa collection, vou pôr o banco de dados aqui, tá? E dentro desse banco de dados nós temos aí uma collection. Eu vou colocar um quadradinho aqui para representar essa collection, tá? Que é uma galerinha, uma lista. Tá? E essa collection nós colocamos, né? Fizemos a operação de CRUD nela, cadastrar, buscar, update, né? E deletar. Fizemos tudo isso nessa collection via terminal, certo? Então agora, aquelas operações de insert, create, update, todas elas nós vamos fazer via Mongoose. Quem vai fazer tudo isso para nós é esse objeto que nós acabamos de criar. É esse mongoose.model. Quando você chama aqui o mongoose.model, esse cara é ele, vou chamar aqui o mongoose.model, tá? Ficou esse MM aqui, esse mongoose.model. Esse cara aqui é ele que faz o quê? É ele que faz o create, é ele que faz o retrieve, é ele que faz o update, é ele que faz o delete, tá? Esse cara aqui. Então, na verdade, quando você chama esse cara, você está tendo um objeto especialista em manusear, gerenciar essa collection, tá? Esse objeto faz isso. Agora, o que esse objeto faz? Ele tem dentro dele uma estrutura, para ele poder fazer isso, ele também tem dentro dele uma estrutura onde representa os dados que nós vamos manipular aqui dentro, tá? Então, vamos supor que a gente quer dizer que esse objeto que manipula essa collection segue também um domínio, tá? Um domínio de propriedades que nós vamos definir agora. Nós falamos aqui que ele tem nome, ele tem, que mais? E-mail, né? Ele tem e-mail, ele tem senha e ele tem data de cadastro. Ok, nós definimos esse cara aqui. Então todo mundo aqui dentro vai ter que obrigatoriamente ter essa estrutura, tá? Vamos colocar dessa forma. Ou está seguindo esse padrão aqui. A gente não colocou obrigatório ainda porque os campos estão livres se eu coloco ou não. Mas ele segue esse modelo. Agora, quem que vai me fornecer esses dados? Quem que vai me fornecer esse nome? Quem vai me fornecer esse e-mail? Quem vai me fornecer essa senha? Quem vai me fornecer essa data de cadastro? E aí, então, nós vamos vincular aqui a nossa classe do domínio, tá? Então, a nossa classe usuário... Aqui está escrito usuário, tá, pessoal? Use a sua imaginação. A nossa classe usuário do domínio, aqui está escrito domínio, é ela que vai portar, que vai representar o objeto contendo os dados dessas propriedades. Então, por isso, nós podemos fazer um vínculo do nosso model com o nosso domain. Tá? Então, como que a gente faz isso? O Mongoose ele tem aí uma propriedade legal que nós podemos usar aqui no nosso usuário schema, .loadClass, load class,
Esse cara aqui, ele nos permite carregar uma classe para dentro do Mongoose. Tá? Fazendo isso, aqui vamos chamar de usuário, que é o nosso usuário, é esse aqui, ó, usuário domain, tá? Só que, puxa vida, se eu estou falando que eu quero carregar esse usuário domain, então tem que importar ele aqui, exato. Então vamos importar ele aqui. Então além de eu ter o Mongoose propriamente dito, fazendo uma importação dele no meu projeto, tá? A gente também vai importar o nosso domain aqui. Então vamos colocar assim, usuário, a classe usuário recebe aí o require, mesma coisa, né? Aí o require aqui. Oh, meu Deus do céu. Prometo fazer um curso de digitação um dia na minha vida. Barra, aí domain, barra, usuário domain, tá? Então, o que nós fizemos aqui? Nós carregamos o usuário para dentro do esquema. Então, perceba que o nosso esquema que define a estrutura, o nosso objeto que vai carregar os dados para essa estrutura, tá? Essa que é a lógica da coisa. Então, você pode até colocar o comentário aqui, ó. Definindo a estrutura, definindo o modelo, ou estrutura da collection. E esse cara aqui, de baixo, é o nosso objeto que vai o nosso objeto que representa os dados, tá? Objeto que contém os dados. Que também segue a mesma estrutura, tá? Por isso que a gente fez essa separação aí. Quem que é o domain e quem que é o módulo, eles estão totalmente desacoplados, tá? Bom, isso aqui é só para atender as nossas necessidades de Mongoose, tá joia, pessoal? Beleza, será que isso aqui funciona? O que falta para funcionar? Então, se a gente olhar o nosso exemplinho, nosso exemplozinho, né? Nem sei se fala exemplinho, acho que não existe a palavra. Então, acho que é exemplozinho. Tá? Então, olhando aqui esse exemplo aqui da página inicial, nós vimos que ele tem aqui a conexão, né? Então, a gente teria que copiar esse basicão aqui, essa connection, e colocar em algum lugar. Então, como o server, a nossa porta de entrada, ele passa a ser aí, então, a melhor opção nesse momento para inserir esse código, tá? Então, vamos abrir aqui. Primeiramente, nós também temos que carregar a biblioteca Mongoose aqui. Tá? Toda vez que nós precisarmos dela, nós temos que carregar. Mongoose, tá aqui, tá certo, né? Aí faz um require, mesma coisa. Coloca lá o Mongoose, ele está disponível para a gente. Mongoose, aqui, ok? E vamos fazer a nossa brincadeira. Podemos, inclusive, fazer aqui no começo, lá no fim. Por enquanto, não tem tanta relevância, porque nós vamos fazer isso aí depois. Talvez a gente pode até fazer aqui uma classe para tratar essa conexão e melhorando, já que a gente está também nos preocupando aos poucos com a arquitetura desse projeto, tá? Então, por aqui que nós vamos fazer? Vamos tirar o... Na verdade, eu acabei colando o código desnecessário. Essa linha é a linha da conexão. E nós precisamos substituir essa linha de conexão lá com a informação correta vindo lá do nosso site, lá da nossa estrutura, né, que nós criamos. Então nós criamos online, da nossa plataforma MongoDB, nós criamos lá. Aí entrando aí, logando, né, já autentiquei para ganhar o tempo aqui pra gente. Tá? Então você também já deve estar autenticado aí nesse momento. E vamos observar aqui no nosso cluster as connections, né? Então nós já vimos aí a connection pelo shell, tá? Já fizemos a connection pelo Compass e agora por nossa application, tá joia? Então essa é a última, são as 3 possibilidades de conexão, tá? Bom, então o que nós podemos fazer é o seguinte, criar aqui, só certificar que nós temos um usuário, no meu caso aqui já temos, tá? Um usuário criado. Network, Database Access, você pode dar uma verificada aqui, tem um usuário de mim, eu posso até criar um novo usuário só para essa aplicação, se quiser, posso colocar User App, por exemplo, ó. User App, tá? Uma aplicação que eu estou utilizando, vou gerar uma senha, pegar uma senha que eu vou gerar, depois eu vou cancelar esse usuário, tá? Vou deixar visível para vocês aqui agora, porque não tem problema, a gente vai jogar dentro do código, depois isso pode ficar escondido dentro de variáveis de ambiente, etc. Mas para agora não tem problema, tá? Que eu estou criando um usuário temporário aqui só para essa aula e aí eu já terminando vou excluir. Aí você consegue fazer esse procedimento. Bom, e aqui nós vamos adicionar esse usuário, tá? Esse user app que eu acabei de criar aqui, vamos adicioná-lo. Pronto, então ele tem as mesmas permissões aí do meu admin, tá? E eu posso vir agora aqui no meu banco de dados e começar a brincar com ele no meu cluster, voltando aqui.
clicar aqui no Connection e vamos aqui em Connect. Ok. Eu fui pela aplicação e a minha aplicação requer um driver, né? Então esse driver é esse adaptador entre a nossa aplicação e o banco de dados. Então, em qual linguagem nós vamos construir? Se fosse em Java, teria o seu próprio modelo, escolher a versão aqui. Se fosse em C, se fosse em Go, se fosse em JavaScript, no caso é em Node, tá? Então, colocamos em Node. Vamos deixar aqui na versão mais atual, tá? E vamos copiar aqui o código, tá joia? Podemos colocar include full code. Olha só, ele mostrou aqui para nós o full driver code example, que ele mostrou aqui para mostrar para a gente. Então nós podemos trabalhar com essa abordagem aqui, só copiar na verdade copia toda essa estrutura, tá? E cola lá. Mas nós não vamos precisar dela agora. A gente só vai precisar basicamente dessa conexão aqui, porque nós estamos utilizando o Mongoose, tá? Se fosse no Mongo puro, no Mongo sem Mongoose, né? No Node puro, aí esses seriam os objetos que eu iria utilizar, o Mongo Client. Então o Mongoose ele já trabalha com isso para mim por baixo dos panos, então não vou precisar fazer a conexão no braço como ele está sugerindo aqui, mas esse é o código completo, tá? Então eu posso tirar isso aqui e copiar apenas a linha de conexão conforme o Mongoose nos mostrou lá, tá? Então para isso, uma vez eu copiando a linha, né, de conexão, volto no meu código e aqui eu substituo, tá? Conforme ali o nosso tutorialzinho. E aqui nós temos o banco, né? Então qual que é o nosso DB name? Vamos colocar aqui escola, é o nosso banco, e aqui ele pede para a gente colocar o username e o usuário. Então nós colocamos aqui um user app, né? Fizemos isso aqui, tá? E o password, vamos observar lá qual que é o password e buscar. Podemos vir aqui no nosso database access, user app, vou editar ele aqui. Eu posso editar o password, inclusive vou gerar outro, tá? Copiei e atualizei, não é mais o mesmo. Então eu venho aqui e substituo no password, inclusive eu tenho que tirar esse sinal de menor e maior, tá? Deixar a senha aqui. Então para esse usuário temporário que eu estou criando, por agora essa é a senha, tá? Ok? Então com isso nós temos essa linha aí disponível, tá? Do mongoose.connect. E por baixo dos panos ele vai fazer a conexão exatamente usando o Mongo Client como estava mostrando ali no site, né? Só que nós não vamos fazer dessa forma. Então, olhando aqui no nosso Mongoose, ele faz isso, faz essa conexão. Nós passamos alguns parâmetros a mais ali, então bem provável que já esteja aqui esse objeto. Vou até quebrar uma linha aqui para a gente poder ver as coisas um pouquinho mais separado, tá? Então, esse aqui é o segundo parâmetro, tá joia? Então, isso aqui é o jeito mais tosco, cru de se fazer uma conexão com o Mongo, tá? Então é o jeito mais simplesão que tem. Só seguindo ali o exemplo básico do tutorial e isso que provavelmente já deveria funcionar, tá? Se a gente quiser ouvir aí os erros, né? Será que deu um erro? Vai abrir? Não vai? Então a gente também pode estar fazendo isso. Mas para agora, vamos deixar assim, como tá. Tá joia? Então, se você quisesse, voltando aqui que eu acabei de falar, às vezes eu não aguento, eu falo uma coisa, falo que vai ver depois, e aí fala, não, vamos ver logo agora, né? Então vamos deixar lá, vamos ver isso aí logo. Aí entrando aqui no site do Mongo, vamos aqui no Quick Start Guide, e na verdade é isso aqui que eu queria mostrar para vocês, tá? Esse bloquinho de código na própria documentação, eu vou até copiar ele aqui, tá? Mas bem mais simples e mais rápido e jogar no nosso projeto. Então o que ele vai falar aqui na verdade? Ele vai estar criando uma variável DB, que vai ser extraído de dentro do mongoose.connection. Então ele te dá essa variável DB, onde nós podemos vincular eventos do Mongo. Ou seja, eu estou falando assim, evento, uma vez que, ou on error, ou seja, toda vez que você produzir um erro, ou quando você produzir um erro, eu quero que aconteça isso aqui. Você invoque esse comando. E esse comando está dando basicamente um console log para nós, tá? Só que o console error bind console connection error. É só uma forma diferente de imprimir no console, tá? E aqui o db.once open, ou seja, uma vez que o banco de dados abriu, ele chama essa funçãozinha de callback e aqui nós podemos colocar, né, we are connected, ele pôs aqui um comento, né, um comentário, então nós podemos colocar um console log aqui dizendo conectado. Isso aqui é legal para a gente ver se nossa senha está certa, a nossa string está correta, tá? Então, a grosso modo, essa conexão com o banco, essas linhas que nós acabamos de adicionar, gera essa conexão com o banco, tá? Então, bem simplesão, só Ctrl+C, Ctrl+V e trocamos aqui a URL. O que de fato nós programamos até agora mesmo foi o quê?
foi esse camaradinho aqui, né? Esse model. Esse modinho que foi um pouquinho mais delicado de entender, né? Então, nós entender o que é o model, o que é o schema, o que é o domain, tá joia? Então, montamos a estrutura para que no repository a gente consiga agora, no nosso Mongoose, de fato, incorporar o Mongo para fazer aquelas atividades. Então, como é muito simples, eu vou fazer nesse vídeo. Já ficou longo o vídeo mesmo, tá? Então, só para não ficar muito... como se diz, não perder o raciocínio, eu vou fechar com esse cara, tá? Então, o usuário array, nós já fizemos aqui o repositório array, vamos apenas copiar ele, as propriedades dele e jogar dentro do Mongo. Fazendo isso, nós temos exatamente as mesmas. Eu só vou tirar aqui as implementações, que as implementações não vão ser em array. Tá? Então, vou deixar apenas aqui o nome dos métodos e eu vou fazer apenas um agora, para não ficar muito carregado esse vídeo. Eu vou fazer apenas o adicionar, por exemplo. Tá? E aqui não vai ser no array, vai ser no Mongo. Tá? Então, ficou assim. Então, nós temos uma versão para array e temos uma versão para Mongo. Só que quem vai fazer o adicionar no Mongo, o excluir, o alterar, o buscar, vai ser o nosso objetinho aqui responsável para fazer isso. Então, nós vamos pedir ajuda para esse cara, que é um cara especialista em fazer isso. Tá? Então ele define várias coisas para nós aqui. Tá, joia? O server, basicamente, o que ele fez? O server, basicamente, fez a conexão. Ok, nossa API está conectada no banco, se tudo der certo. Se nós acertamos aqui as strings. Beleza, o repository é um cara que vai apenas ter métodos, cadastrar, excluir, alterar, para que possa ser possível fazer isso via Mongo. Tá? E o nosso model é o cara que define a estrutura e que define aí qual é o objeto que vai carregar os dados para dentro dessa estrutura. Basicamente é isso que nós fizemos, tá bom? Então, para fechar aqui com chave de ouro, a gente coloca aqui, então, nesse usuário repository Mongo, vamos colocar aqui, fazer ele utilizar esse usuário model para fazer essas funcionalidades, né? Então, primeiro vamos fazer o adicionar, bem simplesão aqui, tá? Antes de fazer o adicionar, o que ele precisa? Eu preciso chamar o meu Mongoose. Eu falo, cara, eu vou fazer o uso do Mongoose. Então, eu já vou declarar aqui em cima o meu Mongoose. Tá? Vou fazer o Mongoose. Eu preciso do Mongoose porque é ele que, de fato, vai fazer esse trabalho para mim. Tá? Esse cara aqui, o nosso usuário do repository, é só uma interface com o nosso Mongoose. Porque as outras camadas dependem dele. Tá? Então, fizemos isso aqui. Colocamos um require e aqui Mongoose. Fizemos o Mongoose. Ok, carregamos o Mongoose. No construtor, ao carregarmos, ao instanciarmos esse usuário repository Mongo, a primeira coisa que nós vamos definir aqui, qual vai ser a collection, o objeto collection, que vai entrar em ação. Ou nós podemos até colocar, aqui fica a seu critério, pode colocar this.collection ou this.model. Tá? Vamos para o model, só porque a gente chamou aqui de model, tá bom? Para ficar assim coerente. Então a gente pode falar assim, ó, o que eu quero aqui, o que eu quero carregar dentro dessa classe é esse cara. Esse cara eu quero carregar para cá, esse objeto para cá, porque é ele que tem uma série de funcionalidades legais. Então, para trazer esse cara para cá, nós fazemos assim, ó. Const usuário model recebe aqui o meu require, quero trazer ele. Require. Desculpa, pessoal, o vídeo ficou longo aí, mas não tem jeito, tem umas etapas que se a gente não fizer inteiro assim, a gente também fica quebradinho, né? Então, vou colocar assim, barra model, barra usuário model. Beleza, ficou assim. Tá. Então, nós temos aqui o usuário model carregando, então, de fato, o nosso model. Vai fazer dessa forma por enquanto. Depois a gente pode trocar isso aqui para injeção de dependência, que é um outro conceito que a gente pode ver mais para frente. Tá. Por enquanto vai ser assim, carregamos o nosso usuário repositório Mongo, usuário repo Mongo, tá? Ao instanciarmos um objeto dessa classe, nós vamos ter aqui o nosso modelo à nossa disposição. Tá? O que esse cara aqui é? O que esse modelo é? Nada mais que uma classe que foi construída dinamicamente, tá? Pelo próprio Mongoose. Ele que vai escrever essa classe para a gente, não somos nós. Ele que vai escrever essa classe para a gente. Tá? Então, uma vez ele escreveu, essa classe tem várias inteligências prontas. Ela sabe salvar, sabe excluir, sabe alterar, sabe buscar, sabe manipular a nossa collection. Então, por isso nós estamos utilizando o Mongoose, porque ele já tem muitas coisas prontas para nos ajudar. Como, por exemplo, deixa eu colocar aqui, create. Vamos ver se tem aqui, create. Create. Deixa eu ver aqui se ele tem um create. Aqui, vou dar um exemplo do save, tá? Mas deixa eu procurar aqui o create.
Vamos aqui na opção Models, vai ficar mais fácil. E aí nós temos aqui tudo, né? Como que faz uma query, como faz as consultas, as buscas, remoção, update, enfim, changes. Nós podemos fazer muitas coisas aí com a nossa collections. Então, vamos procurar aqui como que faz, como que opera o create, por exemplo. Então, nós chamamos aqui o nosso modelo, o nome, perceba que ele trouxe o mongoose ponto model, ele trouxe aqui, no caso seria o nosso usuário, e o esquema, ou seja, tem esse cara em sua mão. Uma vez com esse cara em mão, nós podemos invocar vários métodos estáticos, tá vendo? Olha só, eu posso instanciar, de fato, e utilizar a instância dele, alguns métodos de instância, como também posso passar alguns métodos estáticos, quando não preciso instanciar, é só chamar a classe direto, e com um método que você quer, como create, por exemplo, passando o objeto que você quer criar. Tá? Então, nesse caso, vamos fazer aqui o nosso adicionar, só para a gente ter um exemplo pronto, e aí a gente fecha o vídeo para poder fazer os demais. Eu queria, nesse vídeo, deixar pelo menos aqui essa comunicação com o Mongo redondo. Tá? Então, aqui o que a gente faz? A gente fala assim, ó, esse meu modelo, o que ele vai fazer? Ele vai criar. Então, se eu fizer this.model.create, o que eu estou fazendo? Quem que é o meu this.model? Esse this.model nada mais é que esse cara aqui, ó, usuário model, que está aqui. Então, vou pôr aqui do lado para ficar visível. Deixa eu abrir ele aqui, o nosso usuário model. Vou visualizar aqui de forma paralela, tá? Então, esse aqui é o nosso usuário model, vou fechar ele aqui. Então, quando eu falo assim, ó, usuário repository, o que ele faz? Ele utiliza o meu usuário model, meu mongoose model. Tá? Então, esse meu mongoose model me gera um objeto especialista do próprio mongoose. O mongoose cria isso para mim. Ok, ele cria esse cara com a missão de me dar uma série de funcionalidades. Uma delas é o create. Então, uma vez que eu tenho esse objeto na minha mão, que eu já carreguei ele aqui, tá vendo? Esse cara que foi exportado aqui é ele aqui. Eu importei ele aqui e apenas setei ele aqui uma vez só, para que eu não precise ficar usando. Eu poderia, por exemplo, nem colocar isso aqui. Eu poderia colocar direto. Ó, uma vez que eu carreguei ele aqui, eu posso chegar e colocar assim, ó, ponto create aqui dentro. Poderia colocar ponto remove, ponto update. Eu posso fazer direto também, tá? Mas por que eu estou colocando ele em forma de propriedade aqui? Ó, this.model recebe esse cara, né? Uma vez que eu instanciei o objeto, eu seto ele dentro da propriedade e depois daqui para frente, nos outros métodos, eu utilizo apenas a propriedade. Porque futuramente esse cara não vai vir aqui, eu não vou declarar ele aqui. Eu vou declarar ele em outro contexto e vou injetar ele aqui dentro. Mas isso é para o futuro. Então, por isso eu estou deixando ele aqui fora, seto ele dentro do construtor e a partir de agora eu utilizo ele através da propriedade model. Então, seria algo assim. Eu ponho this.model, .create, tá? Mas só para você saber que por aqui, se você usasse esse cara direto, você também teria o mesmo resultado, tá? Então, isso daqui nada mais é do que usuário model.create. E aqui eu passo o que eu quero criar. Eu quero criar um usuário. Eu quero pegar o usuário que está chegando e criar. Que é o que nós vimos aqui na documentação. Tá? Ele pega aqui um objetinho que tem um size igual small, né? 2 pontos small. Então, ele está criando um tanque aqui do tamanho pequeno. E está criando. Aí tem aqui uma function de return, de callback, dizendo que ele foi salvo. Tá? Então, nós poderíamos até colocar uma function de callback aqui, se você quiser. Posso dizer aqui que foi salvo. Uma function, né? Vou colocar desse jeito aqui, por enquanto. Function. Colocar aqui a função de callback, que é um error e o small. Ele pôs aqui 2 parâmetros, né? Error e o sucesso, vamos pôr assim. E aqui... vamos colocar, ele coloca se error, ele retorna esse erro. Vou fazer esse if aqui. Estou só copiando, tá? Se não, eu vou colocar saved. Então, eu vou pôr aqui, ó. Vou pôr no console também, tá? Usuário salvo com sucesso. Pronto. Usuário salvo com sucesso. Então, agora, o que a gente faz? Vamos rodar nossa API, npm run dev, cruza o dedo, fecha o olho, sai correndo, tá? Volto só depois de ver se deu certo. Vamos ver se está certo. npm run dev, subir na API, já vamos descobrir problema de conexão, já vamos descobrir tudo, tá? Por enquanto não teve nada, porque também nós nem chamamos. Ó, pelo menos o conectado deu certo, diz que está conectado no banco.
Mas por que, nós não testamos isso aqui ainda? Porque quem depende desse cara, nós não chamamos ainda, tá? Então presta bem atenção aqui. Nós temos aqui o service, que faz o uso do repository, nesse caso. Certo? Então hoje o nosso usuário service faz uso do nosso usuário repository array. Então ele está aqui. Então, o nosso usuário service agora vai fazer uso, nós vamos mudar, nós vamos plugar, ao invés de plugar o usuário, o repository do array, nós vamos plugar o repository do Mongo. O cara que, agora o nosso service, do ponto de vista do nosso service, nós vamos trocar o cara que vai fazer a tarefa. Tinha um array aqui, que manipulava tudo, esses CRUD de um array, e agora nós vamos só avisar para ele, cara, não é mais o array, agora é o Mongo. Uma espécie, vamos injetar nele. Ainda não estamos usando esse conceito, mas pensa assim, antes eu injetei esse nele, para ele poder utilizar, agora nós vamos injetar esse outro nele, tá? Embora na prática nós ainda não estamos injetando nada. Mas já vamos entrar nesse conceito aí também, para a gente entender. Bom, então aqui, para fechar, vamos aqui no service. E aí vai assim, cara, você não vai usar mais o array. Você vai usar o Mongo. Já eras o array. Para esse caso agora você vai usar o Mongo. Tá? Nós mudamos. Então para mudar para Mongo eu tenho que trazer o Mongo aqui. Que até então só tinha o array, certo? Então eu mudo aqui. E falo, ó, vou trazer aqui o repo Mongo. Aqui, Mongo. É esse cara que eu vou usar. Esse aqui ficou obsoleto. Tá? Esse aqui ficou obsoleto nesse caso. Vou chamar esse cara aqui de Mongo. Como nós fizemos aqui. Beleza? Então, aí, olha só. Já deu um verdinho aqui. Opa, já sonhei. Já achei que tinha dado verde. Usuário repository array. Ele deu um problema aqui. E eu acho que eu já sei qual que é o problema. Olha só. A gente colocou aqui dentro do Mongo, tá vendo? Nós copiamos e colamos, certo? Nós escrevemos aqui, ó, usuário repository Mongo, e ele ficou com uma corzinha fraca. Isso quer dizer que ele nunca foi usado. Então aqui embaixo nós só erramos a importação. É o mal do Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Agora supostamente deveria rodar. Então subindo aqui nosso código, ele está conectado, os erros para cima já foi, eu não acredito, eu só acredito vendo. Vou dar um Ctrl+K aqui no meu terminal para ele poder limpar aqui, Ctrl+C. Parei tudo, Ctrl+C, Ctrl+K de novo para limpar. Pronto, vou começar do zero. npm run dev, quero ver o terminal limpo. Aparentemente tudo redondo, tá? Vou aqui na minha API. Vou fazer um post. Dessa vez, cadê o post aqui? Já temos um post pré-configurado aqui, né? Vou chamar aqui o virmão. Vou colocar assim, ó. virmerson@terasplay.com.br, embora não tenha esse e-mail aqui ainda, mas um pouquinho assim, ó, virmerson@teste, tá? .com, e aqui virmão do curso, esse aqui é o meu nome, tá? E aqui minha senha ficou essa senha maluca. Ok, então vamos só verificar aqui se já existe esse cara no meu banco de dados. Observando aqui primeiro no cluster, collections. Observando aqui se ele existe, usuários. Não existe, tem João, tem Maria, tem Zé, tem Virmão. Talvez eu acho que eu até fiz algumas brincadeiras aqui nesse banco. Tá? Eu vou acabar limpando, eu vou limpar esse banco. Eu não quero esse banco mais aqui não, tá? Então, para limpar o banco, clica aqui, né, na collection, só para não excluir. Ele fala, você tem certeza? Sim. Usuários, quero dar um drop, não tem mais ninguém, vai ficar limpo, tá zerado aqui, não tem nem collections, tá? Quero dar um post e ver o que vai acontecer. Fecha o olho, cruza o dedo. Ele falou que deu esse cara. Ok, eu poderia até devolver o ID aqui para a gente visualizar, né? Mas, bom, se deu ok, então vamos visualizar, né? Vamos entrar aqui no site, vamos dar um refresca na página, aí, dar um refresh nele. Ok, diz que tem aqui um usuário e criou um tal de virmão teste aqui, e aqui nós temos esse ID. Então, de fato, agora, quem está fazendo a persistência no banco de dados é a nossa aplicação, tá? Então, agora nós saímos do array e já estamos no banco. E aí, os próximos passos é o quê? É a gente implementar todos esses outros métodos, tá? Peço milhões de desculpas por esse vídeo ter ficado extenso, mas eu acho que eu não viria uma outra forma de fazer isso, de forma que a gente conseguisse chegar, começar e terminar, pelo menos com essa missão de implementar um método do usuário repository. Beleza, pessoal? Então tá joia.
Espero você aí na sequência. Um grande abraço.